Após um grande intervalo das grandes festas, estamos aqui de volta, ano novo, com um novo curso, novas aulas, que vamos começar com meia dúzia, mas se o pessoal gostar, iremos continuar nesses assuntos. Estamos começando agora as leis fundamentais do judaísmo, as leis fundamentais da Torá. E estamos começando a estudar as leis do Rambam, do Maimônides, que viveu há mais de 800 anos atrás. Ele colocou o seu código de leis e dividiu todos os preceitos da Torá, todos os 613 preceitos, mitzvot da Torá, ele colocou tudo isso dentro de uma coleção de livros. Ele explica os preceitos judaicos de uma forma muito clara, explícita e detalhada, algo que ninguém nunca fez antes ou após o Maimônides. Vamos começar agora esse curso com as 6 leis fundamentais da Torá e do judaísmo. As 6 leis que a Torá nos descreve é a mitzvah, o preceito de acreditar em Deus, de amar a Deus, de temer a Deus, de santificar e consagrar o nome de Deus, não destruir algo que represente Deus e, por último, acreditar nos nossos profetas, nos Neviim, nos profetas judaicos. E hoje iremos iniciar com a primeira lei básica do judaísmo, que é saber que existe um Deus. E essa mitzvah, que é o preceito de acreditar em Deus, tem 3 detalhes, 3 leis que a Torá nos orienta que devemos seguir pelo judaísmo. O primeiro é a primeira palavra, o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, Anochi Hashem Elokecha, eu sou teu Deus que te tirou do Egito, que isso significa acreditar e saber que existe um Deus único. O segundo preceito, que é o segundo mandamento dos 10 mandamentos, Lo yelecha Elokim acherim, você não pode ter outros deuses. Não pode acreditar em nenhum outro Deus fora Deus, o Criador, Hashem. Nós vamos falar aqui várias vezes a Hashem. Hashem significa o nome, porque a gente não pode ficar falando em vão o nome de Deus em nenhum idioma, mesmo em português. Então, sempre é melhor falar Hashem. E por último, o terceiro preceito, que é a base do judaísmo, a frase tão conhecida, já fizemos várias aulas de grande sucesso sobre o Shema Israel, e que a frase é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouça Israel, Deus é o nosso Deus, o Deus ele é um. Que isso significa saber e acreditar que Deus ele é um e único. Hashem Echad, Hashem ele é um e único. Então essa aqui é a mitzvah, o preceito básico. E hoje vamos tentar desenvolver esse preceito da fé e da crença em Deus, no Criador, com várias parábolas, exemplos e histórias. Primeiramente, a Torá, ela é tão importante. E os preceitos da Torá, que foram falados por Deus nos 10 mandamentos no Monte Sinai, há mais de 3.000 anos, é a base de todo o judaísmo. Então, quando Hashem ele está falando as palavras dos 10 mandamentos no Monte Sinai, o mundo inteiro ficou parado. O pássaro não piou, o ar, o vento não soprou,
as nuvens pararam, os sols, as constelações, tudo parou para poder absorver e escutar as palavras de Deus. E ali tinha mais do que 3 milhões de judeus presentes, escutando, testemunhando essa mega revelação. Mas apesar que tinha milhões de pessoas, cada um escutou essa frase como se fosse individual para ele. Por isso que a frase diz, Anochi Hashem Elokecha, eu sou o teu Deus, no singular. Não está escrito de eu sou o vosso Deus, eu sou o teu Deus. Cada pessoa deve sentir, e essa que é a verdade, como que se Deus fosse só o Deus dele em particular, uma conexão de pai para filho. O Maimônides, num outro livro, ele escreveu 13 princípios da fé judaica. 13 princípios que cada judeu precisa conhecer e acreditar, esses princípios de fé judaica. E os primeiros 4 desses princípios é exatamente 3 desses que falamos agora, as leis de acreditar em Deus e Emunat Hashem. Olha, eu nunca vi Deus e acredito que nenhum de vocês viram Deus nenhuma vez. Mas o fato que eu nunca vi Deus, será que significa que Deus não existe? Então, você vê um prédio pronto, a casa que você mora, o prédio que você mora, o apartamento que você mora, você não sabe quem é o engenheiro ou o arquiteto ou o pedreiro que fez aquele seu apartamento. Mas você sabe que tem um engenheiro, um arquiteto, um pedreiro, um pintor que montou o seu apartamento, o seu prédio. Então nós acreditamos e pensamos que Deus, que Hashem, é o grande construtor desse universo todo. Da mesma forma, eu não sei quem é, nunca vi, mas eu sei que ele existe. Porque se eu vejo todos os detalhes da criação, pego uma planta, hoje eu vi uma flor de girassol. Quantos pontinhos tem naquela planta, naquela flor tão linda? Nem parece verdadeira. Com certeza tem alguém que está por trás dessa flor maravilhosa. E não somente da flor, do ser humano, de uma criança nascendo, do mundo e das estrelas e de tudo que existe ao nosso redor. Então, apesar que os meus olhos carnais, físicos, nunca viram Deus, nunca enxergaram a Deus, mas nós temos uma parte dentro de nós que sim consegue enxergar Hashem. Nós temos uma Neshama. E a Neshama, como falamos nas aulas do Tânia, do GPS para a alma, é um Helek Eloká Mimal, é um pedaço, literalmente um pedaço de Hashem que se encontra dentro de cada um de nós. Apesar que no Monte Sinai havia 3 milhões de pessoas, mas todas as almas estavam lá. Todas as futuras almas, até a vinda do Mashiach, que seja muito em breve, estavam lá presentes. E eles viram e enxergaram Deus no Monte Sinai. A minha alma também estava lá. E a minha alma sente e percebe a presença divina constantemente. Por isso que, às vezes, temos uma inspiração de algo, de uma força maior, de uma conexão com Hashem. Por quê? Porque a nossa alma, ela vê. A nossa alma, ela enxerga. A nossa alma está conectada com Hashem. Então, às vezes, ela dá uma pingada dessa essência da nossa alma para a nossa parte consciente, para a nossa parte emocional, para que eu possa realmente querer me aproximar mais do Criador. Um grande rabino, certa vez ele se encontrou com um apóstata, um apicoires, um herege, que dizia que Deus não existe.
E eles estavam conversando para cá e para lá, e no meio, o Apicoires, esse herege, ele estava querendo argumentar para o Rabino como que Deus não existe. Ele falou, mas me prove, por favor, Rabino, como que Deus existe. E daí o Rabino vira para ele e fala, tá vendo essa obra de arte maravilhosa aqui atrás de você? Na época não existia Picasso, mas olha essa obra maravilhosa atrás de você. Quem pintou essa obra? Quem é o artista? E ele olhou embaixo, viu o nome. Ele falou, óbvio que foi esse pintor que fez isso. Quem poderia ter feito essa obra maravilhosa atrás de mim, essa pintura? O Rabino vira para ele e fala, nessa pintura, pode ser que meu filho, talvez aconteceu um acidente, ele derramou algumas tintas nessa tela e apareceu essa obra maravilhosa que vale milhões. E o Apicoires, o herege, começou a rir, gargalhar do Rabino, falou, você não entende de arte? Ele falou, olha para essa natureza maravilhosa, abre a janela, olha para o mato, olha para as flores, para os seres humanos, com milhões e infinitos detalhes. Você vai falar que isso aqui foi por acaso? Se uma pequena obra de arte você não acredita que foi por acaso? E foi por acidente? Então como que você vai falar isso aqui sobre toda essa criação do universo tão maravilhoso que nós conseguimos enxergar? Cada mitzvah da Torá, cada preceito judaico vem e é baseado na fé em Deus. Todo o judaísmo é baseado na primeira declaração de Deus no Monte Sinai, eu sou o teu Deus. Anochi Hashem Elokecha. E ponto final. Por que é tão importante isso? Porque essa é a base de todo o judaísmo, de toda a Torá. Porque no momento que você acredita que Deus, ele é o Criador do mundo inteiro, de todo o universo, então se ele me criou, eu preciso seguir as suas ordens. Eu preciso seguir as suas orientações, as suas mitzvot, os seus preceitos. Porque acreditar em Deus não significa a fé do ladrão. Porque o ladrão, ele também acredita em Deus. E antes de assaltar e de roubar, ele vira para Deus e ele fala, Deus, me dê sucesso nesse meu assalto. Mas você é hipócrita. Porque você acredita em Deus, mas um dos 10 mandamentos é não roubarás. E como que você está roubando agora? Mas para ele a fé é muito teórica. E não é isso que a Torá nos ensina. Quando você fala, eu acredito em Deus, significa seguir as ordens. Você obedecer os pedidos e as orientações que a Torá, que o teu Criador está te orientando a cada instante. Então nós temos, no judaísmo, 613 mitzvot. E para os não-judeus, 7 leis de Noé, os 7 preceitos universais. Se você acredita, você precisa seguir as leis que Deus te orientou. Então, o que tem de tão especial nesses 3 preceitos que falamos agora? Acreditar em Deus, não ter outros deuses, e Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, acreditar na unicidade de Deus. Esses 3 preceitos, eles são tão importantes pela seguinte razão. Porque, diferente das mitzvot em geral, esses preceitos são mitzvot shebemachshavah. São preceitos do pensamento. É algo que você não deve fazer e nem falar, e sim pensar em Deus. Não pensar em outros deuses. Acreditar que Deus ele é um e único. Então isso é uma coisa. E algo também muito importante nessas mitzvot, que é mitzvot tmidiyot, preceitos constantes. A cada momento.
Existe algum momento que eu posso parar de acreditar e pensar em Deus? Existe algum momento que eu posso começar a acreditar em outros deuses? Não. É uma mitzvah ininterrupta. Que, aliás, existem 6 preceitos da Torá, somente 6, meia dúzia, de preceitos que não é interrupta, que não tem tempo, que é atemporal. É uma mitzvah tmidiá, uma mitzvah constante e eterna. Essas 3 que falamos agora, acreditar em Deus, não ter outros deuses, não, quer dizer, não acreditar em outros deuses, a unicidade de Deus, e depois, o que falaremos nas próximas aulas, o amor a Deus, o temor a Deus, e de não seguir nada que possa te distanciar de Deus. Interessante que a proibição de você acreditar em outros deuses é algo na sua mente. Mais para frente, nas outras aulas que iremos fazer mais para frente, se Deus quiser, fala sobre várias leis de idolatria, que seria a idolatria na prática. Aqui não é idolatria na prática, é o simples fato de você acreditar ou pensar que existe um outro Deus, uma outra fonte espiritual. E a proibição disso é somente na mente. Que isso, se a pessoa pensou em outros deuses, ele não fez nada de errado. É um lav she'en bo maseh, é um pecado, uma transgressão, que não tem uma ação na prática. E por isso, esse tipo de pecado não tem uma punição do tribunal terrestre. Normalmente não tem a proibição. Por quê? Desculpa, não tem uma punição. Porque o tribunal não tem como castigar algo que você não fez na prática. Mas, de qualquer forma, uma pessoa que fala que não existe Deus, e que não existe somente Deus, e que existem outras forças, é uma pessoa que ela acaba perdendo o seu Olam Haba, o seu quinhão no mundo vindouro. Então, os judeus, eles têm esses 3 preceitos que falamos agora. Os não-judeus, que hoje são chamados de Benei Noach, eles também precisam cumprir o preceito de não acreditar em outros deuses. Não acreditar em outros deuses faz parte dos Sheva Mitzvot Benei Noach, dos 7 preceitos universais dos filhos de Noé. O mundo tem tantos e tantos detalhes, tantos mínimos detalhes, e quantas tonalidades de verde na natureza você tem, e de amarelo que você tem, e no mar, e infinitos peixes. Para que tudo isso possa existir, com certeza existe um Criador. Vamos pegar o exemplo de uma flor. Cada detalhezinho de uma flor é necessário para que a flor exista. A raiz da flor, que seria o talo daquela flor, que ela acaba sugando água e energia para que a flor possa existir. Cada florzinha permite que ela possa respirar. A cor e o cheiro atraem insetos para que eles peguem o pólen e dessa forma eles possam multiplicar e fazer outras e outras flores. É impossível que isso seja feito por coincidência, que seja feito por simplesmente pela natureza. Que, aliás, como já falamos em outras aulas, a natureza em hebraico, Hateva, significa, é o mesmo valor numérico, a gemátria, do nome de Deus Elohim, que os dois valem 86. Porque quem criou a natureza foi o nome de Deus, que é Elohim, que representa a condensação, a restrição, quer dizer, Deus está na natureza de uma forma oculta, e não de uma forma revelada. Por isso que Elohim é Begimatria Hateva,
a natureza é o mesmo valor numérico do nome Elohim. Todos os dias, diariamente falamos o Shema Israel. De manhã, de noite, às vezes 2 vezes à noite falamos o Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. E essa frase, que é exatamente esse preceito de você acreditar que Deus ele é um e único, na última palavra, Echad, que significa um, são 3 letrinhas, Aleph, Het e Dalet. E como já foi explicado, cada letrinha no hebraico tem um valor numérico, que é a gemátria. Aleph vale 1, que isso representa que Deus ele é um e único, e que ele domina e comanda toda a humanidade e todo o universo. Het vale 8, que isso representa que Deus ele é um nos 7 céus e na terra. Daled vale 4, que isso representa que Deus ele domina e ele cria todos os 4 cantos do universo. Então, por isso que é importante, na hora que você fala o Echad, ter calma e meditar em todas essas ideias que agora mencionamos. E está escrito que a pessoa que ela medita e que se prolonga nessa meditação do Echad, ele acaba tendo uma vida longa, Marichim lo yamav, ele vai ter uma vida, anos e dias longos, porque ele está prolongando na sua fé, então Deus vai acabar compartilhando com ele também uma vida muito longa. E hoje eu queria, aproveitando que estamos na época de Avraham Avinu, estamos começando a Torá desde o começo, eu gostaria de trazer um pouquinho da história do patriarca Avraham com a sua descoberta e a sua fé em Deus. Como que realmente Avraham Avinu, o patriarca Abrão, ele descobriu Deus e foi atrás de Deus e foi o primeiro monoteísta do mundo, e a partir de então que surgiu tantas religiões acreditando em Hashem Echad. Então, Avraham Avinu, que na verdade ele era chamado de Avram, não Avraham, ele não era judeu, ele não era nada, pelo contrário, o pai dele era um grande idólatra, Terach, seu pai chamava Terach. E o que consta que quando Avraham ele tinha 3 aninhos, ele começou a pesquisar se realmente Deus existia. Quem criou os céus? Quem criou a terra? Quem criou o universo? Então o pai dele falou para ele que o Deus Sol, o Sol é o grande Deus, é o grande Criador, ele que criou todo o universo. Então, naquele dia, ele fez uma reza especial para o Sol. E ele ficou lá o dia inteiro rezando para o Sol. Quando acabou o dia, o Sol se pôs. Ele percebeu que Deus morreu. Ele ficou desesperado. Mas naquele momento ele viu a Dona Lua aparecendo. Então ele vira para a Lua e começa a rezar para a Lua. E ficou a noite inteira rezando para a Lua. E ele tinha certeza que a Lua que criou o Sol e a Lua e o universo, os céus e a Terra e etc. E todas as estrelas. Na manhã seguinte, de repente, a Lua desapareceu. E voltou a aparecer o Sol. Então ele chegou à seguinte conclusão, que com certeza existe um Criador muito maior do que o Sol e a Lua. Então, Avraham ele vira para o seu pai, que era um grande idólatra, que tinha uma loja de idolatria, e ele vira: papai, quem criou os céus e a terra? Então Terach, ele traz uma estátua enorme. Ele falou: este é o Criador do mundo, do universo, que criou você e eu e todos nós. Então Avraham ele vira para a mãe e pediu para que fizesse lá um prato maravilhoso, cheio de frutas e comidas deliciosas para servir a este Deus, a essa estátua enorme. E ele serviu essa idolatria. E ele ficou lá esperando.
E na manhã seguinte ele volta e o prato estava intacto, ninguém mexeu. Então, ele ficou revoltado. Ele começou a questionar todo mundo e ninguém sabia responder para ele, começaram a dar bronca nele. Então, quando Deus, o Criador, percebeu que Abraão ele estava indo atrás de uma verdade da presença divina, então Deus deu uma inspiração nele, a presença divina pairou nele, e ele começou a entender que todos esses deuses, estátuas, idolatrias, é uma criação humana. E Deus enviou o anjo Gabriel, Malach Gabriel, para que começasse a ensinar para ele segredos da Torá. Então, Abraham, ele começou a se afastar dos pais, se afastar das pessoas, e ele acabou viajando até que ele chegou e se encontrou com Noé. Noah, que foi salvo do dilúvio. Noah e Abraham, eles viveram juntos alguns aninhos, porque Noé viveu 950 anos. Então, e Noé, ele aprendeu Torá, que seria, na verdade, uma fé em Deus, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, tataravô, até Adão, que foi criado pelas mãos de Deus. Foram 10 gerações de Adão até Noah, e mais 10 gerações de Noah até Abraham. Então, Adão, que aprendeu com Deus, que foi criado por Deus, passou para o seu filho, neto, bisneto, tataraneto, até que chegou em Noah. E cada geração tinha um líder da fé e conexão com Deus um e único. Então, Abraham, ele se encontrou com Noé. E com seu filho, Sem, que nós somos semitas, descendentes de Shem. Por isso que existe o antissemitismo, que são os descendentes do Shem, do Sem, que era filho de Noah. E ali ele fica na Yeshiva, que seria a primeira casa de estudos de Torá, de uma fé e crença em Deus. E ali ele ficou 39 anos direto. Ele saiu de lá, ninguém conhecia ele, ninguém reconheceu ele. E ele virou o grande Abraham, o grande mestre, o grande líder judaico, e começou a entender como que o mundo inteiro estava no caminho errado, acreditando em idolatria, servindo deuses e estátuas, e todos os tipos de estátuas que infelizmente ainda existem até hoje. Então, com 3 anos, ele começou a entender que existia um Criador, e com 48 anos, Abraham ele já entendeu perfeitamente quem era Deus e a fé absoluta em Deus, um e único Criador do universo. Então, ele volta para casa, encontra com a sua mãe, e a mãe fica impressionada com o conhecimento e a sabedoria de Abraham, e ela vai e conta para o Terach, que o Terach era um grande perverso, e ele era o braço direito, o general do Nimrod. Nimrod, na Babilônia, ele era o rei, o grande rei Nimrod, que reinava todas aquelas redondezas da Babilônia, e que seria talvez o maior rei do mundo da época, 3.500 anos atrás. E o Nimrod, que era um grande idólatra, não acreditava nada disso, ele começou a discutir com Abraham. E Abraham começou a jogar ele e discussões para cá e para lá, e Abraham começou a vencer esses debates contra o Nimrod. Até que a história é muito longa, se eu não me engano, tem essa história já gravada, com certeza no SoundCloud. Ele acabou prendendo o Abraham e acabou
criando uma fornalha enorme, que ficou queimando uma semana, e finalmente ele pegou Abraão e jogou ele dentro daquela fornalha. E Deus protegeu ele, e ele ficou lá 3 dias caminhando dentro daquela fornalha, que para ele não queimou nada, e ele saiu são e salvo. E na hora que ele saiu, o mundo inteiro, e o próprio Nimrod, todos se ajoelharam para ele. E o pai dele se ajoelhou para ele e falou, não é para mim. Eu sou um simples mensageiro de Deus, para difundir o nome de Deus, Deus um e único, e que vocês todos têm que abandonar essa idolatria e essa fé que vocês têm, porque não é esse caminho e não é essa verdade. Todos precisam acreditar realmente em Hashem Echad, Shmo Echad, Deus um e único. Então, no momento que nós vivemos dessa maneira, nós temos uma fé, uma vida muito mais tranquila. Uma pessoa de fé, ela fala o dia inteiro, como que no Brasil tem muito esse costume, esse bom costume de falar, vai com Deus, graças a Deus, se Deus quiser, Deus te abençoe, Deus vai te ajudar. E no hebraico nós também temos isso. E quanto mais você fala isso, mais você acredita e mais você está conectado com Hashem. Mas é muito importante para alguém que não é judeu falar Criador. Porque quando fala Deus, pode ter outros representantes. Então o mais importante é acreditar que existe o Criador do universo. Então precisamos falar Bezrat Hashem, se Deus quiser, Deus vai ajudar, Baruch Hashem, tudo está bem, graças a Deus eu tenho dinheiro, graças a Deus tenho saúde, graças a Deus meu pai está de alta, graças a Deus as coisas estão melhorando, as coisas vão dar certo. Isso é muito importante, muito importante. E no momento que você vive dessa maneira, você consegue reconhecer que tudo é de Deus e que tudo é bom. E não somente quando você está bem de saúde, bem casado, bem com filhos, bem de dinheiro, bem de vida, que Deus está contigo. E nessa hora que você vai acreditar em Deus. Se você acredita que Ele é o Criador e que tudo que está acontecendo vem dEle, e Ele é a essência da bondade, do amor, então mesmo quando que eu apanho, mesmo quando algo ruim acontece na nossa vida, que não aconteça com ninguém, você vai acreditar que isso aqui também é de Hashem. Então você precisa ter uma fé completa em Hashem, que Ele vai te proteger do inimigo, Ele vai te proteger daquela dificuldade, daquele teste, daquele desafio. E a pessoa que vive dessa forma, com esse bitachon, com essa fé cega, essa esperança em Deus, ele nunca vai ficar com medo. Ele nunca vai ficar com medo, porque ele tem certeza absoluta que Deus vai proteger ele. Quer dizer, eu sei que talvez eu pequei e eu mereça um castigo, mas se eu estou conectado de verdade, de uma forma absoluta, eu nunca vou temer. Porque Hashem não protege somente porque eu fiz coisas boas, mas pelo fato que eu tenho uma fé e esperança, porque existe emuná, que é fé, a fé do ladrão, mas bitachon é aquela segurança absoluta que Deus é bom, que Deus ele vai me proteger. Então, pelo fato que você acredita, aboter bashem, chesed sovevenu, o fato que você tem bitachon, você tem fé e esperança em Deus, então você vai ser protegido e cercado por bondade e amor de Hashem. Então, quando você sabe que alguém está te assistindo 24/7, você sabe que tem uma câmera de segurança te olhando, te observando a cada instante. Então, primeira coisa, você vai ficar mais atencioso. Casas que têm home care, que tem cuidadores, que tem empregadas, que tem medo que alguém vai roubar alguma coisa, colocam câmera. O fato que tem a câmera lá em cima, a pessoa ela já vai pensar 1000 vezes antes de fazer qualquer coisa errada, porque alguém está me observando. Se você sabe que Deus está aqui a cada momento, e Ele está me observando a cada instante aquilo que eu estou fazendo, então eu vou pensar 1000 vezes
antes de fazer alguma coisa errada, ou de caprichar naquilo que eu estou fazendo, que eu devo fazer? E mais ainda, se eu estou sendo observado a cada instante, eu me sinto muito mais seguro. Porque eu sei que Hashem ele está me observando, me ajudando, me protegendo, então eu me sinto seguro, e protegido, e abraçado, que Deus está aqui, me levando a cada instante, e a cada lugar que eu estou indo. E é isso que é bitachon. Porque não adianta você só saber que tudo vem de Hashem, e você só acreditar que tudo que Hashem ele faz é bom. Porque às vezes a gente não vê isso. A gente não enxerga. Todos têm seus testes, todos têm seus problemas, todos temos problemas e dificuldades. Mas quando você fecha os olhos e você vira para o Criador e você fala, Hashem, por favor me proteja. Hashem me dê sucesso. Mas só pensando em Deus único e único. Hashem, o Criador, e nada mais. Nesse momento, você tem a certeza, a segurança, o mérito que você tem essa segurança, você não vai ter problemas na sua vida. Eu gostaria de concluir com uma história que certa vez uma pessoa chegou para o Reb Dovber, que era o Magid Mezrich, que era o sucessor do Baal Shem Tov, o professor do Alter Rebbe, com a seguinte pergunta. Ele falou, o Talmud, a Gemara descreve que a pessoa ela deve agradecer e louvar e abençoar a Deus, não somente quando coisas boas acontecem, mas coisas ruins também acontecem, a pessoa deve agradecer da mesma maneira. E ele falou, como que humanamente isso aqui é possível? Como que a pessoa pode ser grata a Deus pelos problemas que acontecem na sua vida? Da mesma forma, quando ele está tudo de bom e do melhor. Então o mestre, o Reb Dober, vira para ele e fala, olha, para responder a sua pergunta, viaja até Anipoli, lá na Ucrânia, e ali você vai encontrar o Reb Zusha de Anipoli. Tá bom? Ele foi lá e viajou, chegou lá, procurou, e encontrou o Reb Zusha, uma pessoa muito simples, que morava no subúrbio da cidade, numa casa caindo aos pedaços. E quando o Hassid, aquele jovem, chega lá, ele fala, bem-vindo à minha mansão, seja muito bem-vindo, sente aqui nesse banquinho. Era uma tábua de madeira, que era a mesma para a cama, que seria a mesma tábua para dormir. E serviu para ele um banquete, as frutinhas que seriam para as crianças chorando de fome, com trapos e com dificuldade. E ali ele ficou 1, 2, 3 dias. E ele ficou muito surpreso com tanta pobreza. Mas o tempo todo, Reb Zusha acreditava e agradecia a Deus. Rezava para Deus. E todos felizes. O tempo todo. E no final, ele vira para o Reb Zusha, ele fala, eu estava no nosso mestre, Reb Dovber, o Magid de Mezrich. Ele me enviou aqui para que eu fizesse a seguinte pergunta. Como que você pode viver e agradecer a Deus pelas coisas ruins, da mesma forma que você agradece a Deus pelas coisas boas? E Reb Zusha olhou para ele surpreso, ele falou, olha, eu não entendo por que o mestre enviou você até mim. Eu não sei como que eu vou responder para você. Ele deveria mandar você para uma pessoa que sofre na vida, que tem dificuldades na vida. Eu não tenho nenhum sofrimento, e nenhuma dificuldade, nenhum problema na minha vida. Para mim está tudo maravilhoso. E o visitante entendeu a resposta e a mensagem que o Magid queria falar para ele. O Reb Zusha, ele acreditava e ele aceitou tudo na sua vida com tanta fé em Deus, que ele nem sentiu dor da pobreza, da dificuldade, da falta da cama, do colchão, do travesseiro, da comida. Para ele, era tudo o amor e a revelação máxima de Hashem. Que a gente possa realmente aprender essa lição e viver com uma fé muito forte em Hashem, no nosso Criador, e assim poderemos realmente cumprir a nossa missão nesse mundo. Mas não a fé do ladrão, a fé prática. Aguardem
as próximas aulas das leis fundamentais da Torá. Uma boa noite para todos.